mundo que desacreditou em mim na TBR de maio, eu só queria dizer que você se ferrou, porque eu consegui ler todos os livros da minha TBR. Pra quem não lembra, o mês de maio eu meti o louco, roubei dias do mês seguinte e além disso, eu ainda meti acho que 14 livros na TBR desse mês de maio. E eu quero chegar aqui e dizer pra vocês que eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu li 18 livros no mês de maio. Eu não sei como que eu fiz isso também. Mas eu vou contar aqui pra vocês o que é que eu achei de cada um deles, se eu ainda me lembrar. O primeiro livro que eu li foi Garota do Calendário Janeiro. E nem parece que foi no mês de maio, já parece que faz tanto tempo. Confesso que esse daqui foi um dos melhores livros de Garota do Calendário. Nesse a gente vai conhecer a Mia, em que ela ainda não era tão antipática. E a gente vai ter o primeiro relacionamento dela com um dos seus clientes, que é o Wes, que eu confesso que é o melhor cliente, né? Então, esse daqui foi um livro bom, ele teve tipo 4 estrelas na minha leitura. E teve um debate acalorado sobre como foi continuar essas leituras. Mas calma, vamos já para os próximos Garotos Calendários. Porque depois disso, eu fiz a leitura de Anne Javonley. Inclusive, tem Desabafando aqui no canal já, então vocês já podem ir lá conferir. Mas, obviamente, a meta quando a gente compra uma saga de livros é terminar de ler. E aí, como eu tinha parado em Anne de Green Gables, porque o primeiro, de fato, foi muito decepcionante, inclusive também tem Desabafando aqui, eu continuei a leitura em Anne Javonley e com certeza foi 1000 vezes melhor que Anne de Green Gables. A gente lê assim numa tarde gostosinha de domingo. É bem mais leve, é muito menos diálogos longos, porque a gente já tem uma Anne mais velha, então ela já sabe ser mais concisa no que ela tá falando. Mas a gente não perde a essência que é a Anne, o que é uma coisa muito maravilhosa para nossas leituras. Mas mais dúvidas, vocês podem ir lá no Desabafando e ver tudo direitinho. Depois disso foi uma decepção na minha vida, porque eu fiz a leitura de Wes, A Mente é o Limite. E, gente, que livrozinho que foi decepcionante. Porque eu tinha tudo, eu tava, como vocês podem ver na TBR mesmo, eu tava morrendo de vontade de fazer essa leitura, porque esse livro aqui vai tratar de poderes sobrenaturais. O Wes tem poder de manipular as mentes dos outros, e ele vai descobrindo ao longo do livro que não é só ele que tem esses poderes. E aí ele vai descobrir toda uma equipe, uma coisa e tal. Só que, gente, o livro tem, assim, umas 400, 500 páginas e tem 10 capítulos. Então, assim, cada capítulo tinha umas 40 páginas, não tinha condição da pessoa fazer essa leitura. E eu fiquei agora com sotaque mineiro do nada. Eu não tinha condição de fazer essa leitura, gente. Foi muito longo, foi muito maçante, mega cansativo. E assim, querendo ou não, é uma coisa que a gente já sabe o que vai acontecer. Uma coisa de tipo, a gente já conhece essa premissa, então não tinha o porquê de tão grande um livro, tão enrolado. E com certeza eu teria dividido esse livro em mais capítulos. Então, assim, ele ganhou acho que 2,5 estrelas na minha vida. E não mais que isso. E pra compensar, no dia seguinte eu tava no meio do cartório e aí eu tive que furar minha TBR porque eu não tava com livros físicos. E aí eu percebi que minha TBR tinha poucos livros físicos. E aí eu comecei a leitura de um e-book maravilhoso. Eu amei esse livro, que foi indicação de vocês, inclusive. Fiz a leitura de Poeira Interestelar. E nessa novel curtíssima, ela é muito curta, a gente vai ter um clichê maravilhoso de um carinha e uma meninazinha. E meio que ele é o bad boy tatuador, né, que vive uma vida de dificuldades. E ela é meio que a patricinha rica. E a gente vai ter esse clichê aqui que vai ser muito gostosinho de ler. A gente vai ter evolução de personagem. Mesmo sendo curto, a gente vai ter encontros e desencontros de personagens. É um romance muito gostosinho que eu tive o prazer de fazer a leitura no e-book. Eu indico super pra vocês. Poeira Interestelar. Além de que a diagramação desse livro é muito linda. Cada topo de capítulo era uma beleza diferente, inclusive dá vontade de voltar a ler. Não é só a capa que é perfeita. A capa já é muito linda, mas tudo vale a pena. É uma novela muito gostosinha, principalmente se você quiser sair de ressaca. Uma delícia. E aí depois, nem só de luzes, a gente pode viver. A gente fez a leitura no Clube do Livro de A Pequena Livraria dos Sonhos. Daniela, essa é pra você, meu amor. Mas aí a gente fez essa leitura esperando que fosse um romance. Sim, a gente esperou porque foi isso que a editora saiu vendendo. E não é bem isso. A gente tem um livro aqui que vai tratar sobre a evolução de uma mulher, sobre os limites que a gente pode viver a nossa vida, de como algumas vezes a gente acaba acomodada e de como a vida pode muitas vezes fazer uma reviravolta. Então, se você tá esperando um romance, ele até vai ter, mas vai ser forçado e sem noção aqui. Não tem nenhum motivo para esse romance existir. Mas se você quer ler um livro sobre evolução de vida, sobre uma coisa de desenvolvimento de personagem, esse é um livro para você, tá?
Trazendo aqui a defesa da Daniele, o livro é sobre isso, é sobre uma personagem crescendo, não tem muito romance aqui não. E aí depois disso a gente fez a leitura do Garota do Calendário Fevereiro, que as coisas ainda não tinham piorado. Nesse caso aqui a gente vai conhecer o Alec, que vai ser mais um cliente da Mia. Esse daqui vai ser um francês pintor excêntrico e a Mia vai ter muita ligação com ele, porque eles vão ficar bem mais próximos, bem mais juntos, vai ser uma coisa muito intimista. E apesar da forma de amor deles ser diferente do relacionamento dela com o Wes, cada um vai ter sua forma de amor e aqui todas as formas são permitidas. Então, Garota do Calendário Fevereiro ainda não tinha desandado. Depois disso, eu fiz uma leitura que acabou com a minha vida, que foi Um Estranho Sonhador, que acabou com a minha vida por quê? Porque eu odiei metade do livro e amei metade do livro. E aí, o que acontece? O livro ficou comamado na minha vida e eu vou ter que fazer a continuação nessa TBR, como vocês já viram. Eu vou fazer a leitura do livro 2. Em Um Estranho Sonhador, que também tem desabafando aqui no canal, em Um Estranho Sonhador a gente vai ter um estranho sonhador indo atrás dos seus sonhos que ele nunca imaginou que fossem reais. Ele era muito ficcionado com a cidade de Lamento e agora ele vai ter a oportunidade de ir lá nessa cidade e ver tudo que aquilo que ele imaginou era ou não verdadeiro. Ele só não imaginava que lá nessa cidade segredos iam estar escondidos na cidadela e que as histórias que foram contadas para ele na sua infância não seriam de todo real. E que tudo tem dois lados, todas as visões têm dois lados. A do lado que perdeu e do lado que ganhou. Então você tem que escutar as duas histórias para você poder tirar a conclusão. Enfim, tem desabafando, vamos ver, maravilhoso. Depois disso nós tivemos o quê? Garota do Calendário em março. E aí a gente teve a Mia conhecendo Anthony Fazano. Ela só não imaginava que o Anthony estivesse tão afim de conhecer assim. Esse livro aqui eu achei que tentou fazer muita coisa, mas vieram vários estereótipos. A gente tem uma Mia descontrolada como sempre e forçação de barra sem construção de romance bem feito. Eu não gostei tanto de ter esse Garota do Calendário, mas depois que eu continuei a ler, eu sei que piora. Então esse daqui não foi o pior. Depois disso eu fiz a leitura de um livro que, assim, eu passei só 3 horas no Meet falando mal dele com as meninas. E eu me decepcionei muito porque, como vocês sabem, eu comprava a Karina Ricci cegamente. E aí eu fiz a leitura de No Mundo da Luna e eu nunca mais vou fazer isso, porque o livrozinho bosta. Eu poderia passar aqui horas e horas falando mal desse livro, mas não é isso que vai acontecer. E no Mundo de Luna a gente vai ter a Luna que basicamente vive no mundo dela. Sim, as coisas só acontecem na cabeça dela, a realidade é só ela que sente, só ela que sofre. Além do livro ter vários furos de pensamento, a gente tem uma personagem que a gente não é empática, a gente tem personagens que a gente não desenvolve nenhum relacionamento, nenhum sentimento. E a Luna é um caso de como ela é louca, as amigas dela são loucas, os patrões dela são loucos, todo mundo é louco nesse livro, eu não gosto nem de lembrar porque me dá assim um gatilho de falar mal, e aí eu quero continuar falando bem aqui dos livros pra vocês. Mas em resumo, não leiam No Mundo de Luna se você gosta da Karina Ricci, você vai se decepcionar demais com essa bosta. Depois disso, falando em cegamente, eu fui ler uma pessoa que eu leio cegamente, que é quem? A Julia Quinn. E eu fui ler A Dama Mais Apaixonada, e já tem desabafando aqui no canal. Inclusive, em A Dama Mais Apaixonada, a gente vai ter um livro curtinho, vai ser um livro de contos. Depois do calhamaço que foi No Mundo de Luna, eu fui atrás desse livro que traz 3 contos pra gente. E ele começa originalmente com o Hugo indo atrás de uma noiva pra si. E pra isso, sua irmã vai organizar um evento e chamar uma galera pra lá, pra ele poder se relacionar com essas pessoas. Só que ela também tem que chamar homens. Então a gente tem o quê? A construção de vários casaizinhos ao longo dessa leitura. No caso, 3 casais e, na verdade, 4 casais existem como foco principal nesse livro. E pra mim, o que não é criado no livro é o melhor. Mas esse daqui é um livro bonzinho, bem gostosinho pra você curar ressaca. E tem mais no Desabafando. Depois disso, eu fiz a leitura de Garota do Calendário Abril e Garota do Calendário Maio. E contra todas as opiniões, eu gostei do Garota do Calendário Abril, sim. Nele a gente vai conhecer um bad boy do beisebol, que me lembrou muito o Jim DeLauris. Eu achei ele muito legal, muito divertido um personagem. E tudo pra mim, principalmente depois do Garota do Calendário Junho, mas isso vai ser pro outro Litos, pro próximo mês. E aí eu fiz essa leitura e nesse caso aqui a gente vai ter sim agora a construção de romance bem feito, muito bem construído. A gente vai ter Bipanic da Mia, que eu super acho, quem não acha é porque não leu direito. E eu gostei muito, muito desse livro. Só que aí nem tudo são flores. E o que é que a gente fez? A gente fez a leitura de Garota do Calendário Maio, que foi uma bosta, que só não foi pior porque teve Garota do Calendário Junho, mas sem dúvida ele foi o pior
do mês de maio, da leitura de maio, foi o Garoto do Calendário Maio. A gente vai ter um romance forçado com o Tai, que não chega a ser romance, porque em tempo todo eles deixam claro que é amizade. A gente vai ter diversos estereótipos, a Mia sendo antipática com a irmã dela de novo, enfim. O livro, assim, que a autora fez forçada foi o Garoto do Calendário Maio, que eu não sei nem pra que existe. E depois disso, eu fiz a leitura do Trono de Vidro Coroa da Meia-Noite e Lâmina Assassina. 2 vídeos que vão ter desabafando aqui no canal. Trono de Vidro Coroa da Meia-Noite, que mostrou que a autora poderia sim escrever direito. E Lâmina Assassina, que veio comprovar que, sem dúvida, a saga melhora com o tempo. Não esqueçam de ver esses 2 desabafandos, eles estão chussozinhos de mastigados pra vocês as histórias. Então, vão ver, só isso. E Lâmina Assassina eu já digo, tem que ser lido como 3º livro, já vou adiantar por aqui. Gente, nesse momento aqui já tinha se perdido a ordem das leituras, eu já tinha colocado os sinais de TBR, porque eu já tava lendo muito rápido pra escrever, né? Depois disso, teve a leitura de Um Verão na Itália, que foi o livro do Clube do Livro, que você pode participar, é só clicar em Seja Membro. E em Um Verão na Itália, eu fiquei um pouco decepcionada, assim, porque é um livro bom. É um livro bom, mas eu estava com altas expectativas e eu sei que é por culpa minha. Mas é um clichê muito gostosinho, é super fofo e diferente da maioria dos livros que a gente tem, que são personagens que não sabem sentar pra conversar. Aqui a gente tem personagens que assumem os seus erros, que pedem até desculpa com facilidade e rapidez, o que eu admiro bastante. E eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens. A gente tem uma personagem principal um pouco emocionada muitas das vezes, mas é a personalidade dela, né? Nesse caso aqui é a personalidade dela. E O Verão na Itália a gente vai ter a primeira das irmãs Shakespeare, a Cesca, que eu acho muito estranho esse nome, inclusive a gente não falou sobre isso no debate. A Cesca Shakespeare, ela tá com bloqueio desde os seus 18 anos em escrever, depois que sua peça foi decepcionada, porque o seu ator principal deixou a peça. E agora ela vai passar uma temporada na Itália, cuidando de uma casa lá, e ela vai tentar fazer esse desbloqueio agora com 24 anos. Só que ela não esperava que enquanto ela passasse essa temporada lá, o mesmo atorzinho, que é dono dessa casa, ela não sabia, vai passar lá uma temporada e eles vão, querendo ou não, ter que ficar juntos um tempo. Então a gente tem inimigos que se apaixonam, gostosinho aqui pra quem gosta desse tipo de história, eu super recomendo. Aí eu também fiz a leitura de um livro que foi decepcionante, que estava aqui na minha prateleira desde a TBR de janeiro, ele está lutando pra comparecer. E aí, como tivemos um tempinho de sobra, nós fizemos a leitura de Carry On, da Rainbow, que agora está chamando Siga em Frente. Esse livro aqui é uma fanfic de Harry Potter, pra quem não conhece, é uma fanfic de Harry Potter em que o Drarry dá certo. Só que nesse caso aqui é bem desenvolvido o romance de Harry e Draco, né? Só que lá tem outros nomes. E é isso, gente. É uma fanfic de Harry Potter. Eu não gostei, eu achei que ficou mal escrita a história porque os feitiços eram fracos. Ela tentou focar no romance e não na fantasia. Enfim, eu fiquei confusa. Pareceu muito fanfic e eu não tava no clima pra ler fanfic, então não deu certo. Provavelmente, se vocês quiserem, vai ter o Desabafando. Comentem aqui embaixo. E aí, teve o último, mas não menos importante, que eu achei sim justo colocar nessa leitura, porque nós fizemos o término do nosso Lendo em Voz Alta seleção. E a seleção veio aqui pra maio como sua última releitura. E agora a gente já começou a Elite e deve terminar só em julho, né? Então aí vai pro Lidos de julho. E aí, meus amores, gostaram? Se teve algum dos livros que eu falei aqui que eu não fiz vídeo de desabafando, comentem aqui embaixo que vocês querem saber mais desse livro. Não esqueçam de ver os desabafandos, tem muita coisa por aqui. Eu leio tanto, então eu gosto de comentar com vocês, por isso tem muito desabafando esse mês. Não esqueçam de ver os próximos vídeos, curtir esse daqui, tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima!